Olá pessoal, estamos de volta para a nossa quarta aula, dando continuidade ao nosso curso do raciocínio lógico, começando do zero. E aí, estão prontos, bem sentados, bem postados, papel e lápis na mão, e a gente vai fazer uma questão que ficou faltando do assunto da última aula. Era um assunto sobre equivalências, proposições equivalentes, ok? Depois tem a correção daquele segundo testezinho que eu deixei para vocês aí, não é? De algumas questões para vocês fazerem. A gente corrige e em seguida a gente passa para aquele outro bloco que eu falei para vocês do raciocínio lógico matemático, ok? Mas eu queria mostrar essa questão antes da gente corrigir aí o nosso testezinho de aprendizagem, beleza? Vamos ver aí, veja aí na sua tela, já está pronta aí para você a questão. Foi uma questão da FCC, um dia antes da reunião anual com os responsáveis por todas as franquias de uma cadeia de lanchonetes, o diretor comercial recebeu um relatório contendo a seguinte informação. Todas as franquias enviaram um balanço anual e nenhuma delas teve prejuízo neste ano. Já vou frisar aqui, ó, a conjunção, ó. Todas as franquias enviaram um balanço anual e nenhuma delas teve prejuízo neste ano. Minutos antes da reunião, porém, ele recebeu uma mensagem em seu celular enviada pelo gerente que elaborou o relatório, relatando que a informação não estava correta. A informação, qual informação? Essa aqui, ó, que começa no todas, né? Todas as franquias enviaram o balanço anual e nenhuma delas teve prejuízo neste ano. Essa informação não estava correta. Dessa forma, o diretor pôde concluir que necessariamente, ou seja, o que é que dá para a gente inferir ou concluir sabendo que essa conjunção não está correta? Ora, está muito claro aí que a questão pede para você fazer ou construir a negação desta conjunção, não é? A negação dessa conjunção. E aí a gente cai na lei de Morgan. Como é que se faz? Ora, troca tudo ou nega tudo, não é? Vai ter que negar essa parte. Esse I vai virar ou. E a gente vai negar essa aqui também. Então, todas as franquias enviaram um balanço anual. Como é que a gente vai negar? Nem todas as franquias enviaram o balanço anual, não é? Aí mete um ou e depois, nenhuma delas teve prejuízo neste ano. Negue. Ora, pelo menos uma delas teve prejuízo neste ano. E aí você encontra aqui a resposta na alternativa nem todas as franquias enviaram o balanço anual ou, tá vendo aqui, ó, perfeitamente, trocando aí o conectivo, pelo menos uma delas teve prejuízo neste ano. Isso aí que a gente aplicou foi exatamente a negação de um I, né? Simbolizando aqui P e Q como sendo um lado e outro lado da conjunção. Isso equivale a não P ou não Q, uma parte das famosas leis de Morgan, não é? Muito bem, foi essa questão aí que ficou faltando, o gabarito está aí, letra E, portanto, e agora a gente vai ver como uma forma de conferir, não é? Tudo que a gente estudou, digamos, nesse primeiro grande bloco do nosso curso, que é o bloco da lógica qualitativa, não é? A lógica mais filosófica, onde a gente estuda as proposições, os argumentos, as inferências e toda essa parte teórica, ok? Então, veja aí o seu material complementar, já deve estar aí com você na sua mão e você já deve ter tentado, né, fazer, se não tentou ainda, dá um pause, faz aí, depois você volta para ver aqui a solução, tá certo? Vamos lá? Diante apenas das premissas, nenhum piloto é médico, nenhum poeta é médico e todos os astronautas são pilotos, então é correto afirmar que... E aí estão as opções. O que é que chama a atenção aqui? Os quantificadores lógicos, não é? A gente combinou que argumentos que trouxerem quantificadores lógicos em suas premissas e ou conclusão, a gente vai usar os diagramas, não é? A gente vai usar os diagramas. Então vamos lá. Temos aqui um quantificador dizendo que todos os astronautas são
pilotos. Então eu vou cumprir logo essa aqui, ó. Todos os astronautas são pilotos. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou botar aqui o conjunto dos astronautas e todos eles são pilotos. Aqui está o conjunto dos pilotos. Ok? Cumpri essa premissa. Vou cumprir agora que nenhum piloto é médico. A primeira premissa. Nenhum piloto é médico. Então eu boto aqui o conjunto dos médicos, não é? Dos médicos. Você pode perguntar, ei Jairo, tem alguma ordem para eu cumprir essas premissas? Por que você começou cumprindo logo a do todos? Bom, na verdade, eu acho que fica mais fácil se você começar cumprindo sempre a do todos, não é? A do nenhum é uma premissa boa também de você começar, né? Porque separa bem os conjuntos. Ok? Então, eu cumpri que todos, mas não tem problema se você mudar a ordem, você tem que cumprir todas, né? Digamos que o desenho dos seus diagramas tem que estar obediente a todas as premissas. Então, todos os astronautas são pilotos, já cumprimos, e nenhum piloto é médico, já cumprimos. Agora vamos cumprir que nenhum poeta é médico. Observe que eu preciso trazer o conjunto dos poetas, mas ele não pode fazer interseção com os médicos, para que nenhum poeta seja médico, não é? Então, eu teria que botar o conjunto dos poetas fora dos médicos. Quem sabe aqui, talvez assim, todo aqui, entrando por aqui, todo aqui também, talvez assim, enfim. O conjunto dos poetas pode estar em qualquer lugar por aí. Em relação aos astronautas e aos pilotos, a gente não vai ter como saber como se dá a relação desse conjunto dos poetas. Ok? Então, os poetas, eles podem aparecer em qualquer lugar, menos dentro dos médicos, não é? Porque nenhum poeta é médico. Beleza? E aí a gente vai ver que já dá para matar a resposta quando ele diz aqui, ó, que nenhum astronauta é médico. Aqui na letra D, observe, nenhum astronauta é médico. Olha o conjunto dos astronautas, onde está, e olha o conjunto dos médicos. Tá vendo? Veja um detalhe, ó. Eu vou pegar a borrachinha aqui, ó. Mesmo antes de eu marcar o conjunto dos poetas, quando o meu diagrama ainda estava assim, eu já tinha condição de encontrar a resposta. Nenhum astronauta é médico. Ok? Então, a primeira questão é letra D de dado. Beleza? Muito bem. Segunda questão. Segunda questão. Diante apenas das premissas, existem juízes. Todos os juízes fizeram direito. E alguns economistas são juízes. É correto afirmar que, então, novamente, a gente tem expressões quantificadoras, não é? Existem, todos, alguns, não é? Então, eu vou começar cumprindo o todos. Acho que assim é uma forma de facilitar o desenho aí dos diagramas. Beleza? Então, vamos lá. Todos os juízes fizeram direito. Vou botar aqui o conjunto dos juízes e aqui o conjunto de quem fez direito. Ok? Assim eu estou cumprindo que todos os juízes fizeram direito. Depois ele diz que alguns economistas são juízes. Alguns economistas são juízes. Eu preciso ter o conjunto dos economistas fazendo aí a interseção com os juízes. Então, eu já pego aqui, ó, o conjunto dos economistas. Porque eu sei que alguns economistas têm que ser juízes. Porque a premissa está me garantindo isso. Ok? Um detalhe aqui, gente, que vocês têm que ter muita atenção é o seguinte, ó. Nessa forma de você representar, quando a gente faz o conjunto dos economistas, não é?
buscando lá dentro a interseção com dos juízes, a gente não pode garantir que aqui haja elementos. Não é? A gente não sabe, é possível que os economistas estejam todos contidos lá nos juízes. A única coisa que a premissa garante é que existem, ou que alguns economistas são juízes. Ok? Por isso que tem gente que faz assim, ó. Já vi gente fazer assim. Eu vou desenhar de novo aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Aí tem gente que faz assim, ó, vê. Aqui, como é certeza, já faz aqui, ó. E aqui, como não é certeza, aí faz meio que pontilhado, tá entendendo? É uma forma, né, gráfica aí, um recurso para você lembrar que nessa região aí, eu não posso assegurar que haja pessoas. Entendeu? Porque senão ele vai dizer assim, ó. Existe economista que não fez direito. Não sei, eu não sei se aqui tem elemento. Não é? Ele pode dizer, tem economista que fez direito, mas não é juiz aqui, ó. Não sei. Eu não posso deduzir isso daí. Porque a premissa diz que alguns economistas são juízes. Eu já garanti isso aqui, ó. Tá vendo? Tudo bem. E aí a gente vai para o julgamento das opções. Ele diz na letra A que ser juiz é condição para ser economista. Não, o cara pode ser economista sem ser juiz. Se tiver alguém aqui, ó, se tiver alguém aqui. E aí, mais uma vez, eu chamo sua atenção. Nessas duas regiões, a gente não pode garantir que haja, mas também não pode garantir que não haja. Não é? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Eu só não posso concluir nada sobre aquela região. Ok? Então, a letra A, essa está eliminada porque não é correto afirmar. Letra B. Alguns economistas que fizeram direito não são juízes. Ora, onde é que estariam os economistas que fizeram direito, mas não são juízes? Nessa região aqui, onde eu estou passando a caneta, tá vendo? Não posso garantir, eu não posso afirmar que, tá vendo? Então a letra B também está eliminada. Letra C. Todos aqueles que fizeram direito são juízes. Não, pode ser que tenha alguém aqui, ó, que fez direito, mas não é juiz. Não é onde eu estou passando aqui o mouse. Letra D. Todos aqueles que não são economistas também não são juízes. Não, pode ter um cara que não é economista, mas é juiz. Não é? O cara que não é economista, mas é juiz. Aqui, ó. Esse cara não é economista, mas é juiz. O que derruba a letra D. E aí ele diz na letra E, ao menos um economista fez direito, sem dúvida. Essa galera todinha aqui, ó, que está aqui, ó, é de economista que fez direito. E esse povo é certeza, porque ele garantiu aqui, ó. Tá vendo? Então aqui você achou a resposta. Ok? Então, olha aqui, ó, não se esqueça, ó, toda vez que você tiver expressões quantificadoras, use os diagramas. Tranquilo? Vamos lá então. Veja aí a próxima questão, já está na sua tela. A questão número 3. Considere a afirmação. Nem todas as trava-língua mesmo, né? Nem todas as exigências foram cumpridas ou o processo segue adiante. Do ponto de vista lógico, uma afirmação equivalente a acima é... Aqui a gente tem o pedido de uma equivalência para um ou. Não é? Então, a expressão diz que nem todas as exigências foram cumpridas ou o processo segue adiante. Então, ele quer uma equivalência para o ou. Pode consultar aí o seu mapinha, não é? Daquelas 4 regrinhas de equivalências, que você vai ver a equivalência de um ou, como é que a gente constrói. Se negar um, então a gente vai ter que garantir o outro. Não é? Então, se eu negar esse aqui, eu vou ter que assegurar e garantir esse de cá. Ok? Então, se eu disser assim, ó,
Se todas as exigências foram cumpridas, né, negando que nem todas foram, se todas foram, ok? Então, aí você copia isso. Ok? Ó, se é mentira que nem todas foram, então é porque se todas foram. Então, garanta o outro, o processo segue adiante. Alternativa C. É uma coisa assim, ó, gente, vê, essas equivalências, olha aqui, ó, essas equivalências, elas vêm em frases, né, na grande maioria das vezes, e você codifica com P, com Q, como você quiser, e depois você identifica qual é a regra daquelas que a gente estudou e aplica. Não é? Se é um ou, vai lá, vai buscar na memória. Se negar um lado, copia o outro. Então você aplica, né, aí já cai no código, né, na representação simbólica da equivalência, e depois pela legenda que você criou, com as letrinhas, você devolve o texto para marcar o gabarito. Sempre assim e na imensa maioria das vezes dentro daquelas 4 regras que você anotou aí. Ok? Vamos em frente? Veja aí na tela a próxima questão. Questão 4. Se o diretor está no escritório, então Rodrigo não joga no computador e Tomás não ouve rádio. Se Tomás não ouve rádio, então Gabriela pensa que Tomás não veio. Se Gabriela pensa que Tomás não veio, então ela fica mal-humorada. Gabriela não está mal-humorada. A partir dessas informações é possível concluir corretamente que... Então veja que, mais uma vez, nós temos aí premissas, não é? De um argumento para que a gente possa tirar uma conclusão, não é? O detalhe é que, dessa vez, o argumento não foi construído com os quantificadores. Por isso, a gente não vai optar por usar os diagramas. E o que é que a gente usa nesses casos? A gente usa os símbolos, não é? Os conectivos lógicos. Então, pega aí o seu material escrito, porque eu estou com o meu aqui, e eu vou estruturar com você agora essas premissas. Vamos lá? Se o diretor está no escritório, então Rodrigo não joga no computador. Se o diretor está no escritório, então Rodrigo não joga no computador. Faltou o não, né? Então, Rodrigo não joga no computador e tem mais. E Tomás não ouve rádio. Então, eu já vou fazer assim, ó. A consequência é essa. Vai ficar bem estruturadinho, tá vendo? Se o diretor está no escritório, então Rodrigo não joga no computador e Tomás não ouve rádio. Se Tomás não ouve rádio, então Gabriela pensa que Tomás não veio. Se Tomás não ouve rádio, então Gabriela pensa que Tomás não veio. E se Gabriela pensa que Tomás não veio, ela fica mal-humorada. Eu vou botar aqui, ó, MH, de mal-humorada. Pode ser? Claro que as proposições elas são representadas por uma letra, mas isso é tão somente um rascunho, não é? Um apoio, não tem nenhum rigor nisso aí. Tem gente que escreve a palavra toda mal-humorada, não tem problema, ok? Mas ainda tem uma premissa que diz que Gabriela não está mal-humorada. Então, Gabriela não está mal-humorada. Pronto. A gente deve partir da verdade dessas premissas, ok? Então, eu começo por qual? Ora, a gente já viu, né? Melhor começar pela simples. Porque, ó, partindo da verdade disso aqui, eu já descubro que o MH tem que ser uma proposição falsa, não é? Para quando negar, ficar verdadeira. Então, aqui vai ter que ser falso. Muito bem. E aí, ó, para que essa terceira premissa fique verdadeira, temos aqui um condicional que está partindo de G e flechando um falso. Então, ela só vai ficar verdadeira se essa partida for falsa.
Lembra daquela história que eu fiz das partida for falsa. Lembra daquela história que eu fiz das equações? Descobre o valor de x, onde tiver x você joga aquele valor. Sempre lembrando que isso tudo tem que partir de que é verdade, não é? Então, pela mesma razão, se o condicional aponta para falso, só vai ficar verdadeiro quando a partida for falsa. Eu estou imaginando que esse raciocínio você já está dominando, não é? Um condicional que aponta para falso, para ficar verdadeiro, não pode partir de V, senão fica de V para F. Aqui tem que ser falso, ok? Então, tragamos falso para cá. Muito bem. Aí temos um I que tem um lado falso. Eu não sei o valor de R, mas eu já sei que esse I aqui, ó, já era, não é? Porque um I só fica verdade se todas forem V, não é? Se alguém aí já foi falso, já está perdido. E aí, ó, de novo, para isso aqui ficar verdadeiro, não é? Como premissa que é, ó, para isso ficar V, aqui vai ter que ser falso. Ok? Então, o que é que a gente descobre daí? Que o diretor está no escritório é mentira. Que Gabriela pensa que Tomás não veio é mentira. Não é? E também que Tomás não ouve rádio. Tomás não ouve rádio é mentira. Então Tomás ouve, né? Mas, voltando lá para o texto, eu encontro aqui na letra E, o diretor não está no escritório, de fato, veja, o diretor está no escritório é mentira, então ele não está. E, além disso, Gabriela não pensa que Tomás não veio. Gabriela pensa que Tomás não veio é mentira, então ela não pensa. E a resposta está aqui na letra E. Ok? Então, se o argumento vier construído com os operadores, a gente vai fazer assim, usando os conectivos. Tranquilo? É fácil, né? Depois que você começa a treinar, vocês vão sentir que vai ficar cada vez mais fácil. Mas vamos lá. Temos aqui agora uma questão que foi do CESP, não é? Ele começa armando aí as premissas e lança aí 2 ou 3 itens para a gente julgar. Vamos lá. Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. 1. Se o dólar subir, as exportações aumentarão ou as importações diminuirão. Se as exportações aumentarem e as importações diminuírem, a inflação aumentará. E 3. Se o Bacen aumentar a taxa de juros, a inflação diminuirá. Então, com base nessas proposições, julgue os itens a seguir. A gente vai ter que estruturar isso tudo, não é? Então, eu vou organizar aqui, ó. Se o dólar subir, ó, vou botar assim, ó. Se o dólar subir, então, o que acontece? As exportações aumentarão e, aliás, ou as importações diminuirão. Ok? Se o dólar subir, as exportações aumentarão ou as importações diminuirão. Muito bem. Segunda premissa. Se as exportações aumentarem e as importações diminuírem, a inflação aumentará. Então agora é I. Se as exportações aumentarem e as importações diminuírem, então a inflação, veja que agora eu já boto INF, né? Porque eu já usei I para importações, né? Então se você não tivesse cuidado, vai terminar se embananando. A inflação aumentará. Ok? Há quem prefira chamar de P, de Q, de R, de S. Eu prefiro estar olhando aí para o controle, né, do que ele quer dizer. E a terceira diz, se o Bacen aumentar a taxa de juros, a inflação diminuirá. Se o Bacen aumentar as taxas de juros, a inflação diminuirá. Então,
Se o Bacen aumentar, né, as taxas de juros, aí o que acontece? A inflação diminuirá. Então, não aumentará a inflação. Não aumentará. Diminuirá. Ok? Não aumentará a inflação. Isso é verdade. Aí ele diz, julgue os itens a seguir. Aí está item 5. Se o Bacen aumentar as taxas de juros, então as exportações não aumentarão ou as importações não diminuirão. Vamos ver o que acontece se o Bacen aumentar as taxas de juros. Agora entendam, ele está dizendo, se isso aqui for verdade, se de fato o Bacen aumentar, aí para que se cumpra essa premissa, isso vai ter que ser V. É ou não é? Ok? E aí, ó, isso sendo V, a negação que está aqui, ó, é falso. Porque não é verdade que a inflação aumentou. Então, lá em cima é falso, né? Então, aqui é falso. E aí, ó, para essa premissa ficar verdadeira, essa partida vai ter que ser falsa. Não é? O mesmo raciocínio que a gente aplicou aí várias vezes. Então, o que acontece? Se o Bacen aumentar a taxa de juros, a inflação diminui, ou seja, não vai aumentar. Aumentar aqui vai ser falso, e isso vai ter que ser falso. E quando um I é falso, olha o que eu vou puxar aqui, ó. Quando um I está negado, é porque não aconteceu um ou não aconteceu o outro. Tá vendo? Ou seja, se você partir dessa premissa aqui, que o Bacen aumentou a taxa de juros, vai implicar nisso, que vai respingar aqui, que vai implicar nisso. E isso aqui, o I que está aqui ser falso, é a mesma coisa que acontecer isso aqui, ó, que é as exportações não aumentarão ou as importações não diminuirão. Exatamente o que está aqui, portanto, esse item está certo. Ok? É como se ele tivesse colocado aqui uma outra premissa. Se o Bacen aumentar a taxa de juros, se ele botar que isso aqui é V, ia trazer para cá. Entenderam? Ele está partindo de mais uma premissa aí, que o Bacen, de fato, aumente a taxa de juros. Beleza? Então está aí a questão número 5, marque aí, item certo. Mas ainda tem o 6 e o 7, que ainda é sobre a história aí dessa inflação, importações e tudo mais. Daqui a pouco, no segundo bloco, eu continuo.